Ok, vamos lá então mergulhar hoje. O assunto é o livro de Provérbios da Bíblia. Sabe aquela coletânea incrível de sabedoria, muito ligada ao rei Salomão, filho de Davi? E o livro já chega dizendo para que veio, né? É para ajudar a gente a valorizar a sabedoria, os bons conselhos, a entender as coisas mais profundas. Basicamente assim, aprender a viver de um jeito inteligente, correto, justo, honesto. A ideia é dar um norte para os inexperientes, ensinar os mais jovens a pensar. E até quem já é sábio pode aprender mais. É quase um manual prático para a vida. Exatamente. E olha, logo de cara ele já solta a base de tudo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É fundamental entender isso, né? Não é ter pavor, medo. Ah, sim. Boa distinção. Pois é. É um respeito profundo, sabe? Uma reverência. Reconhecer que a perspectiva de Deus é o ponto de partida para a gente entender o mundo, a vida, do jeito certo. Sabedoria nesse livro é muito isso. Enxergar as coisas como Deus enxerga. Essa base é tudo, então. Para a nossa conversa aqui, a gente vai seguir a própria estrutura do livro, né? Começa com a introdução, o valor da sabedoria, depois vem os poemas, conselhos mais longos, aí entram os provérbios curtos de Salomão, bem diretos. Isso. E depois tem a coleção que o pessoal do rei Ezequias juntou. Verdade. E as palavras do Agur e do Lemuel, que são bem peculiares. E a gente fecha com aquele famoso poema da mulher virtuosa. Bora lá. Então, começando lá nos primeiros 9 capítulos, a gente nota um estilo diferente, né? Mais poesia, mais história. Começa com aquele tom familiar. Filho meu, ouve o ensino de teu pai. Sabe, aquela coisa de ouvir os pais. E não deixar a instrução da mãe, né? Tem essa dupla fonte de sabedoria familiar. Exato. E uma ênfase muito forte em fugir das más companhias, daquele pessoal que trama violência, o mal. Lembra daquela imagem da rede armada para o pássaro ver? É um aviso bem claro ali no capítulo 1. É verdade. E o fascinante para mim é como a sabedoria vira personagem. Ela não é só uma ideia. Ela ganha voz, ela grita nas praças, repreende quem ignora ela. Essa escolha de personificar é muito forte, né? Muito. Mostra a sabedoria como algo ativo, sabe? Acessível, que quer ser encontrada, mas que também, reage se a gente ignora. Ela avisa das consequências, tipo, vai rir na hora da dificuldade de quem não deu ouvidos, mas, por outro lado, promete segurança para quem escuta. E essa busca pela sabedoria é descrita como algo de muito valor, comparada a procurar prata, tesouro escondido. E as recompensas? Conhecer a Deus, ter proteção dele, entender o que é justo, o que é reto. E o livro já traz um tema que vai e volta: se livrar do caminho do mal e da tal mulher adúltera. Isso, essa figura aparece bastante. E já se estabelece um contraste bem marcado entre o destino de quem é justo e quem é mau, né? Os justos ficam na terra, os maus são varridos. O capítulo 3 continua com conselhos bem práticos, mas sempre voltando para aquela base: confiar em Deus. Aquele verso famoso, né? Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. É um clássico. Mas fala também de honrar a Deus com os bens, aceitar a correção que vem dele. E reforça o valor da sabedoria. Vale mais que joia, traz vida longa, riqueza, honra. E interessante que menciona a sabedoria até na criação do mundo. Isso dá uma dimensão enorme para a coisa. Não é só sobre a minha vidinha. Exatamente. Conecta a sabedoria do dia a dia com a estrutura do universo, como Deus fez as coisas. Viver com sabedoria é viver em harmonia com essa ordem. E isso inclui o social, claro. Ajudar quem precisa, evitar briga à toa, não ter inveja. A sabedoria é muito relacional. Faz todo sentido. Aí o capítulo 4 volta na tecla da instrução do pai. Guarda o meu ensino e vive. Chega a dizer que a sabedoria é a coisa principal. E usa aquela imagem linda do caminho do justo, como a luz da aurora, que vai clareando. É em contraste total com a escuridão do caminho dos maus. Uma imagem muito visual. Muito. E aquele conselho central: guarda o coração acima de tudo, porque é dele que saem as fontes da vida. Uau! E então, vem uma série de alertas bem intensos sobre imoralidade sexual. Capítulo 5, um pedaço do 6, o 7 inteiro.
As descrições da mulher estranha, da adúltera, são bem gráficas. Lábios de mel, mas o fim é amargo. Nossa, sim. As consequências são ditas sem dó. Ruína financeira, perda da honra, até a morte mesmo. O capítulo 6 fala que o adultério pode custar a própria vida e ainda traz a fúria do marido traído, que não tem perdão. E o 7 conta aquela história do jovem ingênuo, né? Que é seduzido pela conversa, pela aparência e vai atrás dela como boi pro matadouro. É uma imagem brutal mesmo. Por que será que o livro bate tanto nessa tecla específica? É uma pergunta boa. Claro, tem a questão moral direta, né? Alertar contra algo que destrói vidas, famílias, mas talvez simbolicamente essa figura da mulher estranha represente também a sedução da tolice, da infidelidade. Não só no casamento, mas infidelidade à aliança com Deus, a busca pela sabedoria, que, aliás, também é personificada como mulher, a sabedoria boa. Ah, interessante essa leitura. Então, a lealdade ou a traição nos relacionamentos íntimos vira meio que um espelho da nossa lealdade espiritual e intelectual. A escolha fica muito concreta ali. Faz sentido. E aí, como contraponto, vem o capítulo 8, com a sabedoria se apresentando de forma grandiosa, falando que vale mais que riqueza, que ela ajuda a governar com justiça, e aquela parte incrível dela dizendo que estava com Deus antes da criação, durante a criação. Sim, que ela era tipo a arquiteta ao lado dele, a alegria dele todo dia. Essa passagem é de uma riqueza teológica, mostra a sabedoria não como algo que a gente inventou, mas como algo divino, eterno, sabe? Entrelaçado na realidade. E o convite final dela é pra gente ouvir, porque quem acha sabedoria acha a vida, acha o favor de Deus. E o capítulo 9 fecha essa primeira parte com um confronto final, quase um teatro, né? A sabedoria oferece um banquete que leva pra vida, pro entendimento. E a loucura, também como mulher, mas toda espalhafatosa, sedutora, oferece água roubada, que parece gostosa, mas leva pra morte. E tem aquele lembrete, corrigir o sábio deixa mais sábio, mas mexer com quem zomba de tudo só traz problema. E claro, reforça o começo de tudo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Entendi. Essa primeira parte, então, prepara o terreno todo. Usa essas figuras fortes, contrastes, para mostrar que buscar sabedoria é uma escolha crucial, com consequência para a vida toda. É uma sabedoria que junta a moral, relação com Deus, entender a criação e as escolhas práticas do dia a dia. Exato. Aí do capítulo 10 até o 24, a gente entra naquele formato mais, como posso dizer, mais pílula de sabedoria, né? Os ditados curtos. Isso. Geralmente 2 linhas comparando ou contrastando justo e ímpio, sábio e tolo, quem trabalha e quem é preguiçoso. É bem direto ao ponto. É tanta coisa ali. O que mais te chama a atenção nessa coleção enorme? Olha, o que me impressiona é como essas observações são afiadas sobre a gente, sobre a sociedade. Por exemplo, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso é pura inteligência emocional, né? Reconhecer o poder que a palavra tem para acalmar ou para explodir tudo. Verdade. Essa da resposta branda. A gente podia usar mais no dia a dia, né? Com certeza, ou pensa naquele: o coração conhece a sua própria amargura e o estranho não participa da sua alegria. Reconhece uma profundidade, uma solidão até na nossa experiência que, nossa, é muito real. É muito real mesmo. E sobre dinheiro, riqueza, pobreza? Tem muito provérbio sobre isso. Fala que o trabalho duro leva à prosperidade, a mão diligente domina, mas também diz que é melhor o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro com inquietação. Como a gente junta essas duas ideias? Essa tensão é ótima. Provérbios valoriza, sim, o trabalho, a diligência. Vê a prosperidade como uma bênção possível, mas nunca como objetivo final, sabe? A riqueza que vem de jeito errado é super condenada e a que vem muito rápido some rápido também. O foco está sempre na retidão, no temor a Deus, que valem mais que qualquer grana. Entendi. E tem uma ênfase enorme em ser generoso, em cuidar dos pobres. Isso é honrar a Deus. A riqueza não é o fim,
É um meio, um recurso para ser usado com sabedoria, com justiça. Essa visão equilibrada é chave. E nos relacionamentos, além daqueles avisos sobre a mulher briguenta, que são bem diretos, Bem diretos mesmo. tem coisas lindas sobre a amizade, né? Em todo tempo ama o amigo e na angústia ele se torna irmão. E aquele outro, há amigo mais chegado que um irmão. Mostra um valor enorme na lealdade, né? Sem dúvida. Lealdade, confiança, falar a verdade. A fofoca é detonada o tempo todo, né? Porque destrói relações. Tudo isso é pilar para relacionamento saudável. A sabedoria aparece muito em como a gente trata os outros. E vale lembrar que lá pelo capítulo 22 tem uma menção a 30 ditados dos sábios, talvez uma coleçãozinha específica dentro dessa parte maior. Interessante isso. Bom, seguindo, a gente chega nos capítulos 25 a 29. O próprio texto fala que são provérbios de Salomão, mas que foram compilados séculos depois pelo pessoal do rei Ezequias. O estilo continua parecido, mas talvez mude alguma coisa na ênfase. A gente percebe talvez um foco um pouquinho maior em assuntos de governo, de sociedade, o que faz sentido, né? Uma coleção feita na corte de um rei, tem aquele sobre o coração dos reis ser insondável, ou sobre tirar o conselheiro mau para firmar o trono na justiça. Mas os temas gerais da sabedoria prática continuam firmes ali. E umas imagens são muito marcantes aqui, como maçãs de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra dita a seu tempo. Que imagem linda! E tem o famoso, como o ferro com ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que essa imagem do ferro afiando ferro quer dizer para a amizade? Olha, sugere que a amizade de verdade tem um certo atrito que constrói, sabe? Amigos se desafiam, se confrontam, mas com lealdade, como diz outro provérbio ali perto. E assim, um ajuda o outro a melhorar. Não é só passar mal na cabeça, é crescimento mútuo. E mostra a influência que a gente tem um sobre o outro, pro bem e pro mal. E é aqui também que tá aquele conselho incrível de ética super elevada. Se o teu inimigo tiver fome, dá pão para ele comer, se tiver sede, dá água para ele beber. Isso é impressionante. Realmente, mostra até onde vai essa sabedoria. Agora, a gente entra em duas partes bem diferentes. As palavras de Agur, no capítulo 30, e os conselhos pro rei Lemuel, no 31. Esse Agur me parece um cara bem único. Muito. Ele começa com uma humildade que quase choca. Sou mais bruto que qualquer um, não tenho entendimento de homem. É um reconhecimento radical de como Deus é transcendente e como a gente é limitado diante da sabedoria divina. Ele meio que desconfia da própria cabeça e se agarra na palavra de Deus, que ele diz ser pura, um escudo. E tem a oração dele super conhecida. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me só o pão que eu preciso. Para não acontecer de, estando cheio, negar a Deus ou, na pobreza, roubar e desonrar o nome dele. Que pedido sensato. É uma sabedoria profunda sobre a nossa condição. Agur entende as tentações de cada extremo, a arrogância da riqueza, o desespero da pobreza. Ele pede o equilíbrio, o contentamento que o manteria dependente de Deus, fiel. E ele usa também aquelas listas, né? 4 coisas que nunca se fartam, 4 admiráveis, 4 bichinhos sábios. É um jeito interessante de observar o mundo. É verdade. E o Lemuel? Recebe conselhos da mãe sobre como ser rei. Sim. E são conselhos bem pé no chão sobre os perigos do poder. A mãe alerta para ele não gastar energia com mulheres que destroem reis e principalmente contra a bebida para quem governa. Por quê? Porque o álcool atrapalha o julgamento, faz esquecer da lei, dos direitos de quem sofre. A bebida, ela até sugere, com ironia, seria para quem está desesperado, para esquecer a miséria. E qual é a principal tarefa do rei, segundo ela? Justiça social. É muito forte. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os desamparados. Abre a boca, julga com justiça e defende a causa dos pobres e necessitados. É um chamado ético poderoso para quem está da liderança. Usar o poder para proteger quem é vulnerável, para garantir justiça. O autocontrole pessoal e a justiça social andam juntos ali. Isso nos leva direto para o grande final do livro.
aquele poema da mulher virtuosa em Provérbios 31. É um acróstico, né? Cada verso com uma letra do alfabeto hebraico. Começa com mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito de finas joias. É um retrato e tanto. É a coroação prática do livro todo. Essa mulher não é só uma super dona de casa, ela encarna a própria sabedoria agindo no dia a dia. Pensa bem, ela é confiável, trabalhadora, habilidosa, empreendedora, compra a terra, planta, vende o que produz. Ela é forte, digna, ajuda os pobres, fala com sabedoria, com bondade e é reconhecida, elogiada pela família, pelo marido. Ela parece perfeita. Mas qual é a raiz disso tudo? O poema deixa bem claro, né? Exatamente. O verso-chave é o 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Pronto, tá aí a conexão final. Toda essa competência, essa força, essa bondade, essa sabedoria prática, tudo isso brota daquela mesma fonte lá do início do livro, o temor do Senhor. Ela não é virtuosa pela beleza ou pelo charme, mas pela relação de respeito e de reverência com Deus. Ela é a sabedoria em pessoa. Não mais gritando na rua, mas vivida concretamente no cotidiano. Fecha o ciclo do livro de um jeito brilhante. Que viagem a gente fez por Provérbios, hein? Começamos lá com o chamado para buscar a sabedoria, passamos pelos alertas contra a tolice, vimos conselhos super práticos sobre caráter, trabalho, família, sociedade e terminamos com essa imagem forte da sabedoria em ação. Parece mesmo que o livro dá um mapa para a gente navegar a vida com mais habilidade, integridade, propósito. Com certeza. E a relevância disso hoje continua total. Os princípios de honestidade, trabalho duro, comunicação com respeito, generosidade, justiça, lealdade, isso não envelhece. O desafio de Provérbios não é só ler e achar interessante, é deixar que esses ditos moldem as nossas escolhas, o nosso caráter, o jeito da gente viver. É um convite constante para uma vida mais sábia. E isso me deixa pensando aqui. O livro fala tanto em buscar, achar, guardar a sabedoria. Se ela é tão fundamental assim, como é que a gente pode hoje, no meio de tanta informação, tanta complexidade, cultivar essa nossa capacidade de discernir, sabe? Além de ler Provérbios, que tipo de prática, ou talvez mudança de mentalidade, ajudaria a gente a achar e a seguir esse caminho certo que o livro valoriza tanto? Fica aí a pergunta para a gente pensar, né?